Amores, então aqui a gente está na próxima parte da aula do PUV, né, do tema 1, que a gente vai resolver os exercícios então da apostila. Deixa eu pegar aqui o enunciado no outro celular. Então na questão 1, ele fala o seguinte, ó. Unesp 2018, tá? A primeira fase, amores, ó. Um foguete lançador de satélites partindo do repouso. Então veja que eu marquei aqui já, né? Velocidade inicial 0. Atinge a velocidade de 5.400 km por hora. Então, V final, 5.400 km por hora. Após 50 segundos. Supondo que esse foguete se desloque em trajetória retilínea, sua aceleração escalar média é... Então, ele deu pra gente o V inicial, que é 0. Deu o V final, que é 5.400 km por hora. Deu o tempo pra gente, que é a aceleração. Então a gente sabe, amores, ó, que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, ΔV e ΔT. Só que a pegadinha aqui no exercício, né, o problema aqui do exercício é que ele deu a velocidade final em quilômetros por hora. Então a gente precisa passar primeiro para metros por segundo, que a gente viu na primeira parte dessa aula, né, que para você passar de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Então, 5.400 dividido por 3,6 vai dar 1.500 metros por segundo. Então, a aceleração ΔV, ΔT, né, corta o 0 com 0, vai ficar 1.500 por 50, né, corta os zeros. 150 por 5 dá 30 metros por segundo. Alternativa A de amores, certo? Aí a questão 2 é uma questãozinha legal, que é um trem atravessando um túnel, que é a questão da SpaceX, AMAN, 2017. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel é... Então aqui, amores, ó, eu fiz para vocês o trenzinho, né, com 150 metros. Aqui, que bonitinho o túnelzinho, né? Que eu não sei o tamanho dele, a gente já descobriu, vou chamar de L. Então aí, perceba que quando começa a ultrapassagem do trem pelo túnel, quando a frente do trem encontra a traseira do túnel, ó. Quando termina a ultrapassagem, quando a traseira do trem sai pela totalidade do túnel aqui, né? Então a frente entra no túnel e só vai terminar a ultrapassagem quando a traseira do trem sai do túnel. Então, se a gente pensar, por exemplo, em olhar para a frente do trem, olha quanto que ela andou. Ela partiu desse ponto e chegou até aqui, ó. Que é esse ΔS em verde que eu fiz aí. Então, qual foi o ΔS do trem? O comprimento do túnel, que é o L, que a gente não sabe quanto vale, mais o tamanho do trem, que é 150. Então, o ΔS é L mais 150. Bom, a gente tem a velocidade, tem o tempo. Tendo a velocidade e o tempo, a gente consegue achar o ΔS. Achando o ΔS, a gente vem aqui e acha o comprimento, ó. Como é que a gente vai achar o ΔS, JC? Então, ó, amores, velocidade média, ΔS, ΔT. A velocidade é 16. O ΔS, ó, é L mais 150, dividido pelo ΔT, que é 50 segundos. Ó, o 50 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar L mais 150, ó, L mais 150 igual a 16 vezes 50. 16 vezes 50. L mais 150 igual a 800, né? 16 vezes 50 dá 800. Agora, amores, ó, o L está positivo, vai passar para cá, negativo, certo? Então, o comprimento do túnel vai ser 800 menos 150, era mais, passou menos. 800 menos 150 dá 650. Alternativa B
de beijo. Certo, amores? Muito bem. Então agora a gente vai resolver o exercício 3, tá? Esse exercício 3 é bem legal. Ele diz assim no exercício 3. Da Unifesp, aí o pessoal que quer prestar medicina, né? Federal de São Paulo. Dois veículos A e B partem simultaneamente de uma mesma posição e movem-se no mesmo sentido. Ao longo de uma rodovia plana e retilínea durante 120 segundos. As curvas do gráfico representam nesse intervalo de tempo como variam suas velocidades escalares em função do tempo. Aqui tem o carrinho A, né, a partir do repouso, no instante 20 alcançou a velocidade de 20 e depois brecou até os 120, né? Ó, então, de novo, o carrinho A aumentou a velocidade dele de 0 a 20 segundos, chegou até 20. Depois ele brecou até 0, no instante 120. O carrinho B, de 0 a 100 segundos, ele chegou até a velocidade de 20. Depois de 100 a 120, ele brecou até 0. O item A, ele pergunta a velocidade média dos dois carrinhos. Bom, para a gente achar a velocidade média dos dois carrinhos, tem que fazer a área do gráfico dividido pelo tempo, certo? Bom, a área do gráfico. Então, ó, o carrinho A, ó, vamos desenhar o triângulo aqui do lado, ó. São dois triângulos iguais, tanto A quanto B, ó. A base dos triângulos é 120, ó, tá vendo aqui? A base é todo o comprimento aqui, amores, ó, todo o comprimento, 120. E a altura é 20. A altura é 20. Bom, como é que a gente calcula a área de triângulo? Base, né, a área do triângulozinho, é metade da área do retângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Metade do paralelogramo, né? Então, a base é 120. A altura é 20 sobre 2. Vai dar 420 com 2 dá 10. 120 vezes 10 dá 1.200. Então, veja que a área dos dois, né? Tanto do A quanto do B é 1.200. A velocidade vai ser o ΔS, que é 1.200. As duas vão ser iguais, ó. ΔS é 1.200. O ΔT dos dois carrinhos foi 120. 1.200 por 120, corta, dá 10 metros por segundo. Então, essa é a resposta do item A. Aí, no item B, ele pede pra gente... deixa eu olhar aqui. Peraí, amores. Item B. A distância entre os veículos em metros no instante 60 segundos. Então, olha só. Como é que a gente vai fazer para achar a distância entre eles no instante 60? Bom, eu preciso achar a velocidade de cada um deles no instante 60. Então, vou voltar com outro gráfico aqui, ó. No instante 60, tá vendo? Eu preciso achar a velocidade dos dois, ó. Veja que a velocidade dos dois é a mesma, que os dois gráficos se cruzam no instante 60. Então, como é que eu fiz isso? Eu vou fazer uma regrinha de 3, ó. Eu olhei pro carrinho lá, pro carrinho B aqui, ó. De 0 a 100, ele variou 20, tá vendo? Ó, de 0 a 100, variou 20. Então, o que que eu coloquei? Ó, pro carrinho B. De 0 a 100, então, quando ele varia 20 metros por segundo, o tempo foi de 100. Só que eu quero saber, ó, no instante 60, qual vai ser a velocidade. Então, no instante 60, quanto vai ser a velocidade V? Então, o que que eu fiz aqui? Eu usei aquela propriedade das grandezas diretamente proporcionais, certo? Porque os dois gráficos saem do zero, né? Ó, os dois gráficos, tanto o A quanto o B, saem do zero. Então, como o gráfico do carrinho B sai do zero, a gente tem que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, a razão de uma pela outra é constante. Então, o que que eu fiz? Ó, velocidade 20 está para 100, assim como V, que a gente quer descobrir, está para 60, ó. 20 está para 100, assim como V está para 60. Aí multiplica em cruz, vai ficar, ó, 100 vezes V igual a 20 vezes 60.
20 vezes 60 dá 1.200. Aí passo o V dividindo, ó. O 100, perdão, dividindo, vai ficar V igual a 1.200 por 100. Corta os dois zeros, o V igual a 12. Então, agora, a gente quer calcular o ΔS do carrinho B. Primeiro, como é que eu vou calcular o ΔS do carrinho B? Então, até o instante 60, ó, o carrinho B, o ΔS dele é só esse triângulozinho aqui, ó. Tá vendo? É só esse triângulo, ó. Tá? Então, vai ser base 60, altura 12. Então, o que eu fiz, ó? ΔS do carrinho B, base 60 vezes a altura, que é 12, sobre 2. Simplifica o 60 por 2 dá 30, 30 vezes 12, 360 metros. É o ΔS do B. Agora o ΔS do A, amores, vamos olhar para o gráfico de novo, ó. O ΔS do carrinho A vai ser esse triângulo azul aqui, ó. Vai ser esse triângulo azul, que tem base 20, altura 20, mais esse outro trapézio roxo aqui, ó. Ó, esse trapézio roxo, que tem base 40, altura 40, né, que é do 20 para o 60, base menor 12, que a gente já achou no item A, e base maior 20. Então, aqui que eu fiz, ó. O ΔS do A. Primeiro eu fiz, então, o triângulo. Base 20, altura 20 sobre 2. Corto 20 com 2 dá 10. 20 vezes 10, 200. Aí, pro trapézio, ó. Veja que eu desenhei aquele trapézio roxo. Deixa eu colocar ele de roxo aqui. Eu desenhei ele aqui do lado, ó. O ΔT, né, que a altura é 40. Base maior, que a velocidade era 20. Base menor a gente achou que era 12. Então, fica base maior 20 mais base menor 12 vezes a altura, que é 40 sobre 2. Ó, corto 2 com 40 dá 20. 20 mais 12, 32. 32 vezes 20, 640 mais 200, 840. Como ele quer a distância entre os dois, então vai ser 840, que é o ΔS do A, menos 360, que é o ΔS do B, vai dar 480 metros. Certo, amores? Então, agora a gente vai ver a teoria que faltou no outro vídeo, certo? Que é a classificação do movimento a partir dos gráficos. Então, olha só o que eu vou fazer aqui com vocês, ó. Fiz o gráfico da velocidade e tempo do move, né? Essa classificação do movimento que a gente está fazendo é do move, né? Fiz o primeiro caso com a função crescente. Então, lembra que a função ela é crescente quando a aceleração é positiva, né? Lembra que a gente está analisando o gráfico da velocidade pelo tempo. O gráfico da velocidade pelo tempo é o V igual a V0 mais AT, certo? Então, quando a aceleração é positiva, a função é crescente. Então, bom, o que a gente viu no vídeo passado? Que quando a velocidade é negativa, ela é retrógrada. Então, amores, toma muito cuidado agora. Ó. Veja que o gráfico está tudo para baixo, ó. A velocidade está para baixo. Então, ela é negativa. Não se importa com a variação dela. O gráfico é todo para baixo. Então, aqui, sei lá, menos 10. É tudo negativo. Então, até a linha vermelha, que até esse instante T1 aqui, ó, a velocidade é negativa. Então, o movimento é retrógrado. Então, o que eu fiz aqui embaixo? Eu desenhei a trajetória, orientei o positivo para a direita. Como a velocidade é negativa, eu coloquei ela para trás, para a esquerda. Só que eu sei que a aceleração é positiva. Lembra que a gente precisa saber também o sinal da aceleração para ver se ele está brecando ou acelerando. Por que o A é positivo? Porque essa reta ela é toda crescente. Então aqui vai ser A positivo e A positivo. A aceleração é sempre positiva. Então eu desenhei a aceleração a favor da trajetória. Ó, o carrinho vai para um lado, você aplica uma força, uma aceleração no sentido contrário. Então, sentidos opostos, o movimento é retardado. Então, nesse pedaço até o instante T1 aqui, ele é retrógrado e retardado, tá? De novo, retrógrado, porque o gráfico está todo para baixo, então a velocidade é negativa, retrógrado. Por que ele é retardado? Bom, velocidade negativa, desenha a trajetória, pôs o V para trás. Só que o gráfico é crescente, então a aceleração é positiva, então o é positivo. Sinais opostos, tá brecando, retardado. Vamos ver agora de T1 para frente, ó. A aceleração é positiva porque a reta é crescente.
Só que agora, amores, ó, a velocidade está toda para cima, ó. O gráfico está para cima, então a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, a gente sabe que o movimento é progressivo. Se o movimento é progressivo, eu desenhei aqui embaixo, né? A trajetória para a direita, a velocidade a favor. E o A também é positivo, então o A, eu fiz a favor também a flechinha. Os dois têm o mesmo sentido, então o movimento ele é acelerado. Muito bem. Agora, vamos ver o caso da função estritamente decrescente. Então, se a função agora é estritamente decrescente, o gráfico é uma reta, né, para baixo aqui, inclinação dela. Chama aqui de novo distante T1, ó. Amores, o que diferencia esse gráfico desse? Aqui a função cresce, aqui a função decresce. Então a aceleração é negativa, né? Agora, na primeira parte do movimento, a velocidade está sempre para cima, não tá? Olha aqui, ó, a velocidade sempre para cima. Se a velocidade está sempre para cima, ela é positiva, então desenhei aqui a favor, movimento ó, progressivo. Velocidade a favor da trajetória. Agora, a aceleração é negativa. Se a aceleração é negativa, significa que as duas têm sinais opostos e o A é negativo porque a reta é para baixo, a inclinação dela. Sentidos opostos, ó, movimento retardado, então ele é progressivo e retardado. Então você está indo para frente, mas está brecando. Aqui, agora, instantes maiores que T1. Amores, a velocidade está para baixo, ó. O gráfico está para baixo, então o V é negativo, retrógrado. Então eu fiz aqui a velocidade para trás, tá vendo? Tá? Só que a aceleração também é negativa, porque a reta é decrescente, então o A também é negativo. O V é negativo, A é negativo, você está dando ré, mas está pisando no acelerador, ó, movimento acelerado, tá? Então, aqui progressivo, aqui retrógrado. No instante T1 é quando ele para, tá? Ó, a velocidade no instante T1 é zero, que é quando ele está cruzando o gráfico, aqui tá vendo? Ó, a velocidade é zero nesse ponto, ó, tá certo? Muito bem. Agora, amores, a gente vai ver as propriedades gráficas do Move, ó. Então, do gráfico VT, tá certo? Muito bem. Então, eu vou deduzir para vocês aqui algumas fórmulas importantes. Então, fiz aqui um gráfico VT, fiz uma função crescente, mas poderia ser decrescente também, tanto faz, tá certo? Bom, peguei um instante inicial que T0, velocidade inicial V0, instante final T, velocidade final V. Desenhei esse triângulozinho retângulo, que é 90 graus. Esse cateto oposto ao ângulo alfa, ele é o ΔV, porque vai ser o V final menos o V inicial. Esse cateto adjacente ao ângulo alfa é o ΔT, que é o T final menos T inicial. Bom, a tangente, vocês aprenderam em trigonometria, mas a gente viu nas outras aulas também, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o ΔV, tá aqui. O cateto adjacente é o ΔT. Então, se você quiser calcular a aceleração, é só você fazer esse ΔV dividido por ΔT, né? O resultado, que é a tangente, vai te fornecer o valor da aceleração. Tá certo? Muito bem, amores. E uma outra propriedade importante agora, que no gráfico V a gente já tinha visto, né? Que no gráfico VT, a área fornece o ΔS, né? Então, ó, base menor aqui, então fiz o mesmo gráfico, a base menor V0, essa figura aqui é um trapézio, né? Ó, base menor V0, base maior V, e a altura ΔT. Então, como é que a gente calcula a área do trapézio? Você pode dividir a figura aqui em dois e fazer um retângulo e um triângulo, ou tem a fórmula do trapézio, né? Que é a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser a base maior, é essa aqui, que é o V. Base menor é o Bzinho aqui, que é o V0. Vezes a altura, ó, que é o ΔT, sobre 2. Então, daqui eu vou chegar numa equação importante. Eu vou pegar o ΔT aqui e vou passar dividindo a área, né? A área é o ΔS. ΔT passou dividindo, ΔS sobre ΔT
vai ser V mais V0 sobre 2. Então, ΔS sobre ΔT é a velocidade média. Então, olha que importante. No Move, a velocidade média, ela é a média aritmética das velocidades. Porque você está somando as duas e dividindo por 2. Quando você soma duas velocidades, dois números e divide por 2, você está tirando a média deles, tá certo? E aí, uma outra consequência importante desse gráfico VT aqui, a área, né? A gente vai deduzir agora a equação do sorvetão. Então, de novo, né? A área desse gráfico é o ΔS. Então, o ΔS vai ser base menor, que é o V0, base maior, que é V. Eu coloquei o V de rosa. Por quê, amores? Porque a gente já sabe como é que calcula o V. A velocidade final, lembra? É o V igual a V0 mais AT, o vovô ateu, né? Então, eu vou juntar essa equação da área aqui com a equação da velocidade. Então, a área, base menor, V0, base maior, V, vezes a altura ΔT. Quem não entender muito bem isso aqui, não tem muito problema, amores. Isso aqui é mais para o aluno de exatas, que tem engenharia, e para o aluno de medicina, tá bom? É dedução, você vê que todos os passos que eu fiz, para te provar o sorvetão aqui, tá? Mas é interessante, presta atenção que eu vou explicar devagarzinho. Então, V, eu pus de rosa, mais V0, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2, né? Que é o Bzão, mais Bzinho, vezes H, sobre 2. Aqui é o Bzão, aqui é o Bzinho e aqui é o H. No lugar do V, vou colocar V0 mais a ΔT, mas aqui eu fiz distributiva antes, ó, vai ficar V vezes ΔT, ó, V vezes ΔT, mais V0 ΔT sobre 2. Aí no lugar do V, coloquei, ó, V0 mais a ΔT. Aí vezes, ó, não pode esquecer esse ΔT aqui, ó, vezes ΔT mais V0 ΔT, mais V0 ΔT. Vou fazer o outro chuveirinho aqui, ó, vai ficar V0 ΔT, V0 ΔT, aí a ΔT vezes ΔT dá ΔT quadrado. Então vai ficar mais a ΔT quadrado. Aí mais, copiei, V0 ΔT sobre 2. Amores, agora aqui, ó, V0 ΔT mais V0 ΔT, eles são iguais, vai dar 2V0 ΔT. Mais a ΔT quadrado sobre 2. Como o denominador é o mesmo, eu abri a fração aqui. Então, fiquei com 2V0 ΔT sobre 2, mais a ΔT quadrado sobre 2. Por que eu fiz isso? Ó? Porque aqui eu posso cortar o 2 com 2. Então, ficou que o ΔS é V0 ΔT, mais a ΔT quadrado sobre 2. Esse já é o sorvetão, com ΔS. Só que se você quiser, o ΔS, lembra o espaço final menos o espaço inicial. Então, eu escrevi S menos S0. Igual a V0 ΔT mais A ΔT quadrado sobre 2. Passo esse zero para o outro lado, vai ficar S igual a S0 mais V0 ΔT mais A ΔT quadrado sobre 2. E aqui, amor, tá a prova. Por que o gráfico do espaço é uma parábola? No Move espaço-tempo, ó, dá uma função no segundo grau. Então, se a gente for fazer o gráfico, ó, a gente tem a equação S igual a S0 mais V0 ΔT, mais A ΔT quadrado sobre 2. Certo? Uma funçãozinha do segundo grau. Quando o A é positivo, ó, quando a aceleração é positiva, o gráfico vai ser uma parábola com boca para cima, né? Espaço e o tempo. Espaço em metro, tempo em segundo. Aceleração positiva, que pode ter raiz ou não, né? Pode cortar assim, ele pode fazer isso daqui, tá? Tem vários tipos. E quando o A é negativo, isso aqui é função do segundo grau de novo, né? Quando o A é negativo, significa que o x quadrado é negativo na matemática, né? Espaço em metro, tempo em segundos, então significa que essa parábola, ó, tem boca para baixo, porque o A é negativo. Então tá aqui demonstrado por que essa função, por que o espaço pelo tempo é uma parábola ao gráfico. Tá certo, amores? Beijos e dúvidas é só mandarem, tá bom?